tudo bem com vocês? Bom, estamos aqui para mais uma aula de religião, ética e filosofia. Antes de iniciarmos propriamente dito sobre o nosso assunto, o nosso conteúdo, eu queria trazer para vocês aqui algumas dicas de estudos, uma vez que nós estamos passando por esse momento, e forçado a trabalhar remotamente através dos vídeos que nós estamos gravando. Uma vez que vocês estão em casa, no contexto e no lar de vocês, no doce lar de vocês, por vezes ficamos tentados a deixar os livros de lado, a esquecer o caderno e a tentar mais relaxar e curtir o momento. Mas lembre-se que nossas férias acabaram e agora nós estamos de volta, embora não presencialmente ainda, mas de volta com os nossos conteúdos, ok? Então, para melhorar esse desempenho nos estudos de vocês, a primeira dica que eu dou para vocês é de horários fixos. É importante que vocês criem uma rotina de horários fixos no dia, tal como vocês têm quando acorda para vir para a escola e aí tem que estar de 7 horas e de 11h30 vai para casa. Bom, é importante que vocês estabeleçam esses horários diariamente e criem essa rotina. Esses horários, eles precisam ser horários no dia em que vocês tenham um bom desempenho mental. Vocês não estejam cansados ou com sono, mas que vocês possam aproveitar ao máximo o vigor e a energia que está para avançar nos estudos. A segunda dica que eu apresento para vocês é utilizar um espaço adequado na sua casa. Mas Wilson, que espaço você se refere? Porque eu tenho uma mesa da minha casa. Bom, não é sobre isso propriamente que eu estou falando. Espaço adequado, escolher um espaço adequado, significa escolher um cantinho na sua casa onde você fique livre das distrações, onde você não seja interrompido nesse horário fixo que você estabeleceu para os seus estudos, para desenvolver as aulas que nós estamos disponibilizando para vocês. Tem que ser um espaço em que você sinta-se confortável e não se lembre de fazer outra coisa a não ser estudar naquele momento. Então, talvez, se olharmos para a cama, estivermos no quarto, nós seremos tentados a se deitar um pouco e aí a gente acaba não produzindo aquilo que nós deveríamos produzir. Ou se estivermos na sala e ter acesso à televisão, talvez sejamos tentados a assistir uma série lá, um capítulo da série que nós estamos vendo e acaba perdendo aquele tempo fixo que nós estabelecemos. Então, escolham um espaço adequado, livre das distrações. A terceira dica que eu dou para vocês é proibir o celular. Se você não estiver usando o celular ou o tablet para acessar esses vídeos e estudar, é importante que vocês coloquem ele no silencioso e guardem na gaveta, coloquem longe, de maneira que vocês não percam tempo tendo que olhar mensagens do Instagram, olhar mensagens no WhatsApp, ficar curioso por alguma postagem, a não ser no momento em que você for postar o seu momento de estudo e marcar lá a página do Colégio Beta Brasileiro. Beleza? Vamos fazer isso e vamos superar juntos esse momento que nós estamos vivendo de distanciamento. Nós estamos aqui para ajudar vocês nesse processo de aprendizado. Pois bem, olhem só, na nossa última aula, o nosso objetivo foi recordar e rememorar assuntos que nós já havíamos explorado em sala de aula. Eu preciso saber se vocês conseguiram recordar do que nós tratamos, os conceitos, as ideias principais dos filósofos e os filósofos que nós estudamos. Bom, se você não tem isso ainda na sua mente, se as férias levou esse conhecimento de vocês, eu preciso que vocês dêem uma pausa nesse vídeo agora e retornem ao vídeo anterior, que foi onde nós oferecemos essa revisão rápida. E, além disso, peguem um livro, leiam os conteúdos que correspondem a este capítulo, acesse as anotações que foram feitas em sala de aula e deixa todo esse conteúdo fresquinho aí na sua memória. Fez isso? Então retorna para cá, para a nossa segunda aula
E vamos lá, porque hoje nós vamos falar sobre dois filósofos importantes dentro desse período que nós estamos estudando, que é o Russell e o Kierkegaard. Bom, aí vai um desafio para você. Repetir 10 vezes a palavra Kierkegaard com alguém até você conseguir falar de maneira perfeita, porque até eu tenho dificuldade de pronunciar o nome desse filósofo. Você pode encontrar esse conteúdo no seu livro didático nas páginas 404 e 406. Então preciso, mais uma vez, pausa esse vídeo, pega todo o teu material, livro, caderno, lápis, rascunho e vem de novo aqui conosco para que a gente possa explorar esse conhecimento. Lembre-se do que nós falamos em sala de aula. É importante que vocês façam anotações, seja ela do quadro ou seja ela de comentários durante a aula. Bom, vocês não estão presencialmente, né? Para que a gente possa estar sempre lembrando isso a você. Mas é importante que vocês vá parando esse vídeo aí. Não assista ele todo assim como uma série de 20 capítulos, de 20 episódios. Vai pausando, vai fazendo anotações dos conceitos, das observações que vão sendo feitas em sala de aula, porque isso é muito importante para quando você for estudar para uma prova, quando você for fazer uma revisão, de ter acesso a todo esse conteúdo, ok? Abri o livro aí nas páginas que nós falamos, 404 e 406. Então vamos lá, porque nós vamos tratar agora do início ou sobre o início da fenomenologia. Bom, como vocês se lembram, quando nós vamos falar sobre algum conceito, algum filósofo, algum personagem, seja na área de filosofia, de história, de português ou qualquer outra disciplina, é importante nós entendermos o contexto em que essas pessoas ou esse conhecimento se dá. E aí vocês vão lembrar que na nossa primeira aula aqui do semestre, ou do bimestre, nós traçamos uma linha do tempo, certo? Com todos os períodos da filosofia. Nós temos aqui, antes do início da filosofia, um período onde a metodologia ou a ferramenta utilizada para conhecer acerca das coisas e do mundo era outra, que não a filosofia. Mas a filosofia surgiu na Grécia, aproximadamente no século VII. Nós vamos ter um período em que é dividido ou a partir de Sócrates, os filósofos que vieram antes de Sócrates, os filósofos que vieram depois de Sócrates. Nós vamos ter aqui a Idade Média, que é outro período filosófico, sobretudo da filosofia cristã, desenvolvido por Agostinho de Hipona e por Tomás de Aquino. Depois nós vamos ter um período moderno, a filosofia moderna. E aqui a filosofia ela também passa a utilizar as ciências ou também contribuir com o empirismo, com a ciência de um modo geral. Bom, na aula anterior nós falamos sobre dois filósofos. Vocês se lembram? Friedrich Nietzsche, outro nome difícil para vocês ir tentando aí, um desafio para vocês, e Karl Popper. Nós vimos que esse período filosófico que nós estamos estudando, de Nietzsche, Popper, e agora que nós vamos estudar sobre esses outros dois filósofos, Kierkegaard e Russell, eles são períodos mais recentes, mais próximos de nós. Então, eles já passaram por esse período de desenvolvimento na era moderna, do período científico, do Renascimento, e já experimentamos agora um período em que prova-se que o Iluminismo, que a Idade das Luzes, em contrapartida com a Idade das Trevas, como é conhecida a Idade Média, não entendo muito porquê, mas não trouxe muitos benefícios para a sociedade. Não trouxe muitas contribuições, pelo contrário. O período chamado das Luzes produziu guerras, conflitos étnicos, mortes, entre outros. Então, a ciência ela entra num ambiente de descrédito, ela está desacreditada, né? Aquele conhecimento a parte de Deus, ou em consequência da rejeição à ideia da existência de Deus, ela produziu um mal terrível à sociedade. Pois bem, os nossos filósofos que nós vimos anteriormente,
pensavam no conhecimento para o bem da humanidade, da sociedade, né? Nós estamos dentro desse período, exatamente dentro desse período agora. E dentro desse período surge um conceito ou uma ideia filosófica chamada fenomenologia. E para a gente iniciar isso é preciso entender o que é fenomenologia. Bom, uma dica importante para entendermos acerca da estrutura das palavras, e aí depois vocês podem consultar a professora Débora de português, é dividindo elas mesmas. Pois bem, nós temos aqui a primeira palavra, fenômeno, que significa fenômeno. Bom, o fenômeno, né, a palavra já diz, uma aparição de alguma coisa. E a segunda palavra é logia. Então, fenômeno é aquilo que se apresenta, o que se mostra, e logia, estudo. Então, fenomenologia é o estudo do fenômeno ou das aparições. Fenomenologia é uma investigação filosófica sobre os fenômenos da experiência, como elas se apresentam para nós, ou como elas são. Qual o objetivo de Russell com tudo isso? Ou qual o objetivo dele em criar um método em que se investiga o fenômeno da experiência? Bom, o objetivo dele é investigar sobre uma ciência que apresente certezas. E aí, eu lembro para vocês novamente que desde o período antigo, os primeiros filósofos, há uma preocupação com a ideia de uma verdade absoluta, de um conhecimento verdadeiro e pontual que fosse livre de qualquer dúvida e de qualquer incerteza. Aqui, mais uma vez, o filósofo Russell, ele está buscando essa certeza a partir da investigação desses fenômenos da ciência. Ele quer ser assertivo nas suas conclusões sobre as coisas. Mas, veja bem, olhe para cá um pouco, para o seu livro, na página 404, e acompanhe comigo essa leitura que diz assim: Russell desejou colocar todas as ciências numa base segura, e essa base era a matemática e suas precisões. Para ele, tanto a física e a química, quanto a ética e a política, poderiam ensinar com precisão. A ideia aqui desse filósofo, e aí eu lembro a vocês que de igual modo como Descartes, que é um filósofo da hora moderna, que era matemático, esse filósofo aqui também ele é matemático e tenta aplicar a filosofia, né, a matemática, ou um método lógico que lhe desse a possibilidade de acessar verdades lógicas, como 1 mais 1 que é igual a 2, como 2 mais 2 que é igual a 4. Será que o problema como o que é justiça poderia ser resolvido com a mesma certeza que se resolve qualquer problema matemático? Bom, a ideia do filósofo Russell aqui é pensar sobre aquilo que se constrói na nossa mente, que se projeta no nosso pensamento. Bom, a matemática é uma experiência concreta, objetiva, lógica. Não há como você chegar à conclusão de que 1 mais 1 é igual a 3, por exemplo. Em todo lugar, em qualquer espaço geográfico do planeta, 1 mais 1 ele vai ser 2. Logo, nós vamos ter aqui uma verdade concreta, objetiva e certa. Se você chegar à conclusão de que 1 mais 1 é 3, por favor, entre em contato urgente com o professor Mateus para ele lhe mostrar que 1 mais 1 é igual a 2. Uma verdade objetiva. Era o que esse filósofo estava buscando. A partir desse método fenomenológico, ele tentava aplicar essa certeza que nós temos em coisas como a matemática, por exemplo, aos conceitos e às representações que nós temos na mente. Por exemplo, o que é justiça? A justiça não é um objeto como uma caneta que nós podemos experimentar e ter acesso a um conhecimento lógico. A justiça é algo que se dá, um conceito que se dá na mente do indivíduo. O propósito de Russell é exatamente analisar essa experiência que se constrói na mente
e levá-la a partir de um método como a matemática, por exemplo, a esse conceito, a um objetivo concreto. Porque a justiça ela pode ser uma coisa para você e outra para outra pessoa. Mas será que a justiça não tem um conceito lógico e objetivo e absoluto, concreto como ele é? Pois bem, por que Russell faz isso? Porque ele busca esse método concreto para analisar a respeito das impressões que se constroem na nossa mente. Russell desejava colocar todas as ciências numa base segura. Essa base segura que ele fala é a matemática, como eu já falei. E como é que ele faz isso? Ele faz isso a partir dessa atitude. Para ele, é necessário que seja adotada uma atitude científica perante a própria experiência. E aí eu vou lembrar a vocês que aqui, nesse contexto, nós vamos precisar acessar um pouco do período histórico que se construiu antes desse filósofo, que é os filósofos modernos. Por quê? Que atitude é essa que eles estão tratando? Eles estão tratando do estudo fenomenológico, do estudo dos fenômenos. Então, essa atitude necessária que deve ser adotada por todas as ciências para chegar a um conhecimento concreto, através da experiência, ela é a análise dos fenômenos. Mas, pois bem, como eu disse a vocês, para a gente entender o que esse filósofo está nos propondo, é importante entendermos a respeito dos filósofos empiristas que surgiram no período moderno. Por quê? Porque para esses filósofos a base da ciência é a experiência, é os sentidos, é aquilo que não se constrói somente na mente. Eles utilizam a razão, mas eles precisam levar, por exemplo, um problema para um laboratório para que ele seja experienciado, para que ele seja analisado. E aí você vai lembrar que John Locke, ele propôs como método de investigação o pressuposto de que o indivíduo ele nasce como uma tábua rasa, como uma folha de papel em branco, e à medida que ele vai tendo as suas experiências no mundo, não na mente, mas no contato com as outras pessoas e com as outras coisas, ele vai construindo as suas impressões. Bom, para Russell isso não acontece. O indivíduo ele possui suas próprias impressões mentais. Para ele já nasce com essas expressões e vai construindo ao longo do tempo. E essas impressões mentais são exatamente essas impressões mentais que dão a ele essa capacidade de analisar os fenômenos da experiência que se passam na mente. Para Russell, essas coisas externas, fora da nossa mente, por exemplo, essa mesa, essa caneta, o pão que nós compramos na padaria, o lanche que nós comemos na lanchonete, essas coisas elas não deveriam ser exploradas pela filosofia para ele. Elas deveriam ser exploradas pela química, pela ciência, pela física. A filosofia, para esse teórico aqui, ela deve analisar exatamente esses fenômenos que se dão na mente na busca dessas verdades concretas. Pois bem, aí ele resume da seguinte forma o seu pensamento. Vem comigo aqui no nosso slide. A ciência quer encontrar a certeza das coisas do mundo. Bom, sendo empírica, a ciência depende da experiência. Depende que o objeto ele seja levado para o experimento, para um laboratório e ser analisado. Esta, por sua vez, depende de suposições, depende de pressupostos, depende de proposições. Portanto, conclui o filósofo, se a experiência depende de suposições, então ela não pode ser ciência. Essas suposições, elas devem para ele ser analisadas pela investigação desses fenômenos que se dão na mente do indivíduo. Bom, então em que consiste a teoria fenomenológica de Russell? Consiste no estudo do fenômeno. Fenômenos mentais ou da consciência são ideias que se apresentam à mente ou são representações mentais. Significa dizer
que esses fenômenos com o qual Russell está tratando, eles não são fenômenos físicos, eles não são objetos concretos que se dá na nossa experiência no tempo e no espaço. Eles são fenômenos da consciência, são fenômenos mentais, ou seja, são projeções que nós construímos ao longo da vida na nossa mente. Nós vamos entender bem isso que ele está falando a partir dessa ideia aqui. As coisas em si e suas representações mentais são diferentes. Bom, esse filósofo ele vai fazer uma diferenciação entre aquilo que se passa na mente do indivíduo e aquilo que acontece de fato no tempo e no espaço. Ele vai dizer que essas são coisas essencialmente distintas, diferentes, e portanto a filosofia ela não pode se debruçar as coisas como elas são de fato. Essa é um estudo para química, para ciência, para física, mas a filosofia deve se debruçar dentro dessas representações que se dão na mente. Como por exemplo aqui no exemplo do pão. Quando você, o seu pai diz lá, ô fulano, vai lá na padaria e compra 50 centavos de pão. Você pensa no pão na sua mente, não é isso? Quando você chega na padaria, você vê o pão que foi feito pelo padeiro. Para Russell, o pão a representação do pão que você trouxe à sua mente é totalmente diferente do pão que você vê lá na padaria. Então, o que é que ele propõe? Ele propõe que o estudo dos fenômenos mentais seja um estudo dessas coisas que se constroem na nossa mente e não do pão que nós vimos lá na padaria. Por quê? Porque, por exemplo, para Russell, não há diferença na mente do indivíduo do que é um quadrado, por exemplo. Eu tenho aqui 3 quadrados e todos eles, na sua mente, na mente do indivíduo, segundo Russell, é um quadrado. Embora eu tenha desenhado eles de maneiras diferentes ou em tamanhos diferentes. Mas como isso se processa e se constrói na mente, é diferente daquilo que eu vejo aqui que foi desenhado no quadro. É um quadrado e é um quadrado. Embora que seja um quadrado médio, um quadrado pequeno e um quadrado maior, conforme eu escrevi. São esses fenômenos que o Russell ele vai tentar explorar para chegar a um conceito absoluto e verdadeiro das coisas. Porque para ele, em outras palavras, aquilo que nós vemos, para brincar um pouco aqui, é uma ilusão de ótica. Pode não ser aquilo que é de verdade na nossa mente. É um pouco estranho, né? Mas é o que esse filósofo ele nos diz. Bom, resumindo, o método filosófico o método fenomenológico consiste em examinar todos os conteúdos da consciência até o ponto em que são puramente dados em nossa mente. A partir do momento que aquilo que nós pensamos, ele se objetiva, ele se constrói no tempo e no espaço, ele não tem mais intenção de analisar isso. Ele quer analisar os dados que se passam na nossa mente. Ok? Alguma dúvida? Bom, se ficou alguma dúvida, coloca lá nos comentários, marca lá a página do Colégio Betel Brasileiro, que nós vamos fazer o possível da melhor forma para tirar a sua dúvida e ajudar na construção desse conhecimento. Para nós finalizarmos nossa aula de hoje, eu quero chamar a sua atenção para o próximo filósofo, que é um filósofo existencialista, que é o Kierkegaard. Falou aí 10 vezes Kierkegaard. Conseguiu decorar agora? Então vamos lá. Filósofo existencialista. O que significa dizer que é ser um filósofo existencialista? Quer dizer que ele estudou sobre a existência, que pesquisou sobre a vida e as suas manifestações. Se você abrir aí na página 406, você vai ter acesso a esse conteúdo de forma resumida. Kierkegaard é considerado um filósofo existencialista porque, diferente de outros filósofos, ele passou a pesquisar acerca da existência humana, do cotidiano das pessoas, da demanda em que as pessoas existiam. Agora, qual é a missão prioritária de Kierkegaard? A missão prioritária desse filósofo era indivíduos. Ou seja, somente depois de ocupar-se com outros problemas,
com a origem das coisas e etc., ele pensa em ocupar-se com indivíduos. O que significa dizer isso? Significa dizer que Kierkegaard não estava preocupado com a origem das coisas, como o homem foi criado, como tudo passou a existir? Não, ele se preocupava com isso. Mas antes de se preocupar com isso, ele estava querendo dar resposta para a demanda dos indivíduos. E somente depois dos indivíduos é que ele dava uma atenção especial a toda essa outra demanda das coisas. Mas por que ele faz isso? Porque para Kierkegaard, ele vai dizer que é impossível você adquirir um conhecimento externo, como por exemplo, um conhecimento a partir da origem do mundo, de como as coisas vieram a existir, se você não conhecer a você mesmo. Para um pouquinho aí e pensa, pausa o vídeo agora, chama alguém para conversar e debater. Será mesmo que isso é verdade? Será mesmo que nós precisamos primeiro conhecer a nós mesmos e depois ir conhecer a respeito, por exemplo, da existência de Deus? Bom, há um outro filósofo que existiu na Idade Média e que ele diz algo muito interessante. Ele diz assim: conhecer-te, ó conhecedor de mim, tal como sou conhecido por ti. Agostinho de Hipona estava se referindo a Deus. Estava dizendo que para se conhecer a si mesmo, antes de qualquer coisa, era importante que ele conhecesse a Deus primeiro. Então me parece que a conclusão de Kierkegaard, ela não é tão assertiva como a que Agostinho ele acaba nos transmitindo. Mas aí o Kierkegaard ele vai tratar sobre um outro problema dentro do existencialismo, que é a possibilidade da vida. Vem comigo aqui. As decisões de um indivíduo não necessariamente ditam seu sucesso ou fracasso. O que Kierkegaard está dizendo? Está dizendo que aquilo que nós fazemos, as nossas escolhas, aquilo que a maneira como nós agimos, elas não têm a capacidade de determinar o nosso futuro, de dizer se nós vamos ter sucesso ou se nós vamos fracassar no futuro. Ele diz também que a vida é um salto no escuro. Essa incerteza do futuro causa no ser humano angústia. E angústia é uma palavra-chave para entender o pensamento de Kierkegaard, porque ele vai dizer que essa angústia é propriamente dito por causa, não porque no futuro, com certeza, nós vamos sofrer, mas com a possibilidade, percebam aqui, com a possibilidade de uma crise, com a possibilidade de um sofrimento, com a possibilidade de uma doença, ou, por exemplo, com a possibilidade de uma pandemia como a que nós estamos vivendo. Ele vai dizer que essas possibilidades, elas causam angústia no ser humano. Bom, a vida é mesmo indeterminada? Será que tudo acontece na nossa vida por obra do acaso? Pensa um pouquinho, debate um pouco sobre isso e volta aqui para a nossa aula, porque eu tenho algumas coisas para te dizer sobre isso. Eu penso que não. A nossa vida, ela não é fruto do acaso. Ela não é indeterminada. Por quê? Eu queria destacar aqui dois conceitos bíblicos que nos ajudam a compreender acerca da nossa vida. A primeira é o conceito de que Deus decretou todas as coisas sem que com isso Ele tirasse de suas criaturas as responsabilidades que Ele tem a respeito das coisas. Bom, resumindo, o que significa dizer? Que tudo que acontece porque Deus determinou que acontecesse. Ou seja, Ele é o governador de tudo. E nada acontece sem que Ele saiba ou sem que Ele tenha determinado essas coisas. Mas isso não deve nos levar a uma postura irresponsável. Se Deus determinou que a pandemia acontecesse ou surgisse, eu vou viver de qualquer forma agora. Vou fazer da forma como eu quero. Não, porque Deus também concedeu a esses seres humanos responsabilidades. E o que é que significa dizer essas responsabilidades? Significa dizer que nós colhemos sobre tudo aquilo que nós plantamos, que nós temos responsabilidades por aquilo que nós fazemos, seja ele bom ou seja ele ruim, mesmo que Deus esteja governando todas estas coisas. O segundo princípio bíblico que eu quero chamar a sua atenção
é o princípio da semeadura e da colheita. E para lhe ajudar, eu quero ler na Bíblia um texto que se encontra em Gálatas, capítulo 6, versos 7 e 8, que diz assim, preste atenção e acompanhe aqui a minha leitura. Capítulo 6, no livro de Gálatas, na Bíblia, versículos 7 e 8. Não se deixem enganar, de Deus não se zomba, pois o que o homem semear, isto também colherá. Quem semeia para a sua carne, da carne colherá destruição. Mas quem semeia para o Espírito, do Espírito colherá a vida eterna. Veja bem, o que o autor está nos dizendo aqui é que Deus ele criou o seu mundo de uma certa forma e a partir de um padrão, de certas leis, e ele leva até o fim essas certas leis. E que lei é essa que eu quero destacar para vocês? É a lei que de tudo aquilo que nós fazemos, que nós plantamos, nós vamos colher. Independente se seja isso algo bom ou algo ruim, não importa. Se nós plantarmos um fruto ruim, nós vamos colher um fruto ruim. Se nós plantarmos um fruto bom, nós vamos colher um fruto bom. Bom, talvez você diga, mas eu já fiz coisas ruins, já fiz coisas boas e não colhi nenhuma nem outra. Certamente essas coisas elas virão à existência. Não precisamente de uma hora para outra, mas quando nós fazemos aquilo que é ruim, nós colheremos aquilo que é ruim para a nossa vida. Aquilo que nós fazemos que é bom, nós colheremos aquilo que é bom para a nossa vida. Se Deus determinou o futuro, e aí pensando agora a respeito da angústia que os seres humanos sentem, sobretudo num momento desse, como nós estamos vivendo, que a filosofia também tenta dar respostas, mas olha só, se Deus determinou o futuro, e se Ele está lá no futuro, por que nós precisamos se angustiar? Por que nós precisamos ficar desesperados? Precisamos ter medo, porque o medo, ele nos dá uma certa prudência a respeito do que se apresenta à nossa vida. Mas nós não podemos ser dominados por essa angústia e por esse medo a respeito do futuro da nossa existência. Por quê? Porque Deus está no futuro. Porque foi Ele quem criou o futuro. Então, por isso, nós precisamos e podemos descansar. Se Deus criou um ser humano, um ser responsável, como nossas ações, elas não terão influência no futuro. Então, pensando na impossibilidade da vida, defendida por Kierkegaard, nós vamos entender que o futuro ele não é determinado. Que nós não vivemos como fruto de um acaso. Que nós vivemos em uma história que foi criada, que foi determinada e que está sob o governo divino, mas que dentro desse processo histórico, nós seres humanos somos responsáveis por nossas ações e elas têm implicações no que nós vamos colher amanhã. Bom, galera, para que vocês exercitem aquilo que nós tratamos aqui, eu deixo para vocês o exercício da página 408 e 409. Vocês vão responder em casa, no livro de vocês. Se tiverem alguma dúvida, postem lá nos comentários, porque nós vamos tentar tirar essas dúvidas. Marca lá a página do Colégio Betel Brasileiro, tira uma foto aí estudando e vamos juntos superar esses momentos. Obrigado pela atenção de vocês, bons estudos e até a próxima aula.